E aí, galera, vamos para mais uma aula, certo? Matemática. Hoje nós vamos estar falando sobre operações com fração. Então, primeiro vamos entender o que é uma fração, né? Ela vai aparecer mais ou menos assim: um número aqui em cima, um número aqui embaixo e essa barrinha representando aqui a nossa fração, certo? Esse númerozinho que tiver aqui em cima, a gente vai chamar ele de numerador. Numerador é o númerozinho que está em cima. Esse número que está aqui embaixo, a gente vai chamar ele de denominador, certo? Vale lembrar que toda fração é uma divisão, ou seja, é como se fosse desta forma. Ó, A seria dividido por B, certinho? Então, toda fração, ela é uma divisão do numerador dividido pelo meu denominador, certinho? Então, vamos passar. Vamos ver como é que a gente faz a leitura dessas frações. Aqui eu tenho o número 1 em cima, sendo o meu numerador, o número 5 embaixo, sendo o meu denominador. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a fração representando aqui 1/5. 1 é o meu número e o quinto, minha posição. Então, eu vou ler da seguinte forma: 1/5. Vale lembrar também que quando eu tenho essa fração aqui, ó, 1/2, a gente vai ler 1/2. Por que meio? Porque equivale a metade. Se eu pegar o 1 e dividir por 2, eu tenho isso daqui, 0,5, que equivale a meio. Belezinha, até aí? Tranquilo? Então a gente lê número, posteriormente posição. 1/3, 1/3. 1/4, 1/4. 1/5, 1/5. 1/6, 1/6. 1/7, 1/7. E assim sucessivamente, certinho? Então a gente vai parar agora e vamos tentar entender um pouquinho das operações. Começando pela adição e subtração, quando os nossos denominadores são iguais. Então vamos observar aqui no exemplo, ó. Observem os denominadores. Denominador 2, denominador 2. Então eles são iguais. Então quando isso acontece, se eu tenho adição e subtração, o que é que eu vou fazer? Observe aqui. Meus denominadores são iguais. Minha primeira fração, 1/2. Minha segunda fração, 3/2. Certinho? E eu tenho um sinalzinho de mais aqui, representando a adição. Então, como é que eu vou somar 1/2 mais 3/2? Então, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou repetir o meu denominador. Meu denominador é 2. Ó, o sinalzinho aqui de igual. Eita, apagou. Vamos lá, vou escrever de novo. Sinalzinho aqui de igual. Repete o meu denominador, 2. E aí a gente efetua, seja adição ou subtração, nós vamos efetuar a operação. 1 mais 3 igual a 4. Tenho que a minha fração aqui equivale a 4/2, certinho? Vamos continuar aqui um pouquinho. Vamos avançar agora para a próxima operação. Multiplicação. Então, eu tenho aqui um exemplo, ó. 2/3 multiplicado por 2/5. Como é que eu vou fazer isso? Ó, a regrinha é o seguinte: numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Vamos fazer o teste? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Tenho que a minha nova fração agora dessa multiplicação é 4/15. Certinho? Vamos continuar aqui com as nossas operações. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a divisão. Ó, primeira fração, 2/6. Segunda fração,
2 terços. E o sinalzinho aqui de divisão. E agora, professor, como é que faz essa? Então, o método é o seguinte. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Existem duas formas de fazer. Vamos lá, acompanha aqui. Ó. Repete a primeira, 2 sobre 6, e multiplica pelo inverso da segunda. O que seria o inverso de 2 terços? A gente vai mudar as posições. Quem é denominador vai virar numerador. Então, 3 sobe. Quem é numerador vai virar denominador. O 2 desce. E aí a gente vai aplicar a regrinha da multiplicação. Como é? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Certinho? Então, existe essa forma de fazer. Ou simplesmente eu vou multiplicar aqui, ó, formatinho de x. Esse numerador vezes esse denominador. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Existem essas duas formas de a gente resolver a divisão. Ambas estão corretas. Fica a critério de vocês decidir qual é a melhor, certo? Mas vamos observar um pouquinho os nossos resultados. Ó, 6 dozeavos, 4 meios, 4 quinzeavos. Será que dá para a gente fazer mais alguma coisa? Sim, dá para a gente fazer uma coisa chamada de fração irredutível. Vou pegar aqui os nossos três resultados, ó. 4 sobre 2, 4 sobre 15 e 6 sobre 12. Ó, existe algum número que dê para dividir o 4 e o 2 ao mesmo tempo? Sim, eu posso simplesmente dividir o 4 por 2. Quanto vai dar? 4 dividido por 2, 2. Então, 4 meios, minha fração irredutível, seria o 2 inteiros. Ou seja, vale lembrar que todo número, quando aparece sozinho, por exemplo, o nosso número 2, ele vai ter um denominador, 1, que não necessariamente ele vai precisar aparecer, mas ele sempre vai estar lá. A gente tem que lembrar que ele não necessariamente aparece, mas ele sempre vai estar lá, certinho? Vamos para o próximo exemplo, 4 quinzeavos. Existe algum número que dê para mim dividir o 4 e o 15 ao mesmo tempo? Não, não existe. Então, ela já está na sua forma irredutível. Vamos para o próximo número, 6 dozeavos. Existe algum número que dê para dividir o 6 e o 12 ao mesmo tempo? Existe, o próprio 6. Ó, vou colocar aqui. Vou dividir todo mundo por 6. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Então, quer dizer que esta fração ela é equivalente a essa. Ambas possuem o mesmo valor. Certinho? Continuando aqui nossa aula sobre operações com fração, vocês será que se perguntaram? Adição e subtração, a gente viu com denominadores iguais. Mas e se os denominadores forem diferentes? Como é que resolve isso, professor? Vamos lá ver o nosso exemplo aqui, ó. 2 terços mais 1 meio. Observe que eu tenho dois denominadores diferentes. Ou seja, aqui eu tenho um 3, aqui eu tenho um 2. Para a gente resolver isso, a gente vai remeter a algumas coisas anteriores, já conhecidas da gente. Por exemplo, MMC, mínimo múltiplo comum. E para mim resolver o MMC, eu tenho que saber os números primos. Então, o que são números primos? São aqueles números que são divisíveis somente por um e por ele mesmo.
Por exemplo, o meu número 2, o 3, o 5, o 7. Para aqui no 7. Vamos pensar da seguinte forma. O meu número 7. Será que é possível dividir o 7 por um número que antecede ele? Que não seja ele mesmo? Não. Então, somente o 1. O 1 dá para dividir, ó. 7 dividido por 1 é 7. Mas não dá para me dividir por nenhum outro número. Por exemplo, por 2. Não vou ter um resultado inteiro. Então, ele não é divisível por 2. Mas ele é divisível por ele mesmo. Por 7. Que aí 7 dividido por 7 dá 1. Então, tendo isso em mente, eu vou lembrar dos 10 principais. Não só existem eles, são infinitos, mas os 10 principais. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Esse eu vou deixar em mente. Então, vamos voltar lá para a minha conta. Então, ó, eu tenho 2 terços mais 1 meio. Primeiro passo, eu vou pegar o meu denominador, certo? Os dois que são diferentes, e eu vou fazer com que eles fiquem iguais. E para me fazer isso, eu preciso calcular o MMC entre os dois, ó. Quem são eles? 3 e 2. Ó, 3, não quero riscar aqui. 3 e 2. Vamos calcular o MMC entre 3 e 2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lembrar dos meus números primos, ó. Algum desses dois, nesta ordem, divide por 2? Sim. O meu 2 divide por 2, o 3 não. Então, o 3 eu repito. 2 dividido por 2, 1. Aí vamos voltar. Algum ainda divide por 2? 3 ou 1? Não. Então a gente passa para o próximo número, que é o 3. Algum desses dois divide por 3? O meu 3 divide. Então eu vou dividir, ó. 3 dividido por 3, 1. Quando aqui a gente chega 1 e 1, acabou. Basta multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar agora isso tudo em uma única fração com um denominador novo, que é o meu MMC. Certinho? É o número 6. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou transformar os meus numeradores. Como eu vou fazer isso? Vou pegar esse número, vou dividir pelo meu denominador e o resultado eu vou multiplicar pelo meu numerador. Fração por fração. Vamos bem devagarzinho para todo mundo entender, ó. Meu MMC dividido por esse denominador, por esse, certo? Então, ó, 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, ou seja, o 2 da minha divisão vem para cá, que multiplica esse 2 que dá 4. Então, meu primeiro denominador é 4. Qual o sinalzinho daqui? Mais. Repete ela aqui. De novo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos lá? 6 dividido por 2 dá 3. 3 multiplicado por 1 dá 3. Então, aqui eu tenho o meu novo numerador. E agora, para finalizar, eu vou somar, já que aqui tem um sinal de mais. Se tivesse menos, eu iria subtrair os meus. Soma aqui os meus numeradores. 4 mais 3 é 7 sobre 6. Tem algum número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo, para deixar irredutível? Não, então quer dizer que ela já está irredutível, certinho? Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui, certinho? Obrigado. Se cuidem e semana que vem tem mais.